Fala galera, professor Diego Leitão, Física 4, aula 5, Cinemática Vetorial, um assunto super bacana, muito importante, e eu quero que você venha comigo agora. Vamos lá. Está preparado aqui na nossa lousa um mapa, por exemplo, de um local indeterminado, que pode ser uma fazenda, para a gente entender didaticamente. Esse caminho que está previamente desenhado foi feito com base na visão de cima. Alguém num helicóptero, por exemplo, fez a estrada e desenhou o caminho que o Jeep, o carro da zona rural do dono da fazenda, poderia andar para percorrer a sua fazenda. Digamos que nesse trajeto, olha só, bem aqui, seja o local onde esse fazendeiro cuida do gado, do seu rebanho de vacas de leite, por exemplo. Eu vou chamar isso de posição A. Existe um jeito de nós tratarmos essa posição do ponto de vista vetorial. Notem que bem aqui ó, é a origem do meu mapa. O ponto O é a origem. E eu desejo posicionar o curral onde está o rebanho. Para isso eu vou ligar da origem até a exata localização do ponto A, que é aqui onde vocês estão vendo agora. Portanto, vamos caprichar aqui, ó. Quem seria esse vetor azul? Seria exatamente o vetor posição SA. Aqui está ele. É o vetor que posiciona com precisão a posição onde se encontra o curral das vacas. De repente, esse fazendeiro continua o seu caminho nessa pista previamente desenhada e chega, meus caros, vejam só, bem aqui. Essa é a posição B. Ah, esse lugar é onde ele faz o queijo que ele vai vender. Existe uma fazenda onde ele cria um gado de leite, e bem aqui na posição B é onde ele vai fazer o queijo, exatamente que foi tirado das vacas que estão no curral em A. Como é que eu posso localizar o local onde o queijo vai ser feito? Observe, do ponto de vista vetorial, esse aqui, esse que eu estou mostrando agora, ouçam bem, ó. Ah, esse aqui é o vetor que posiciona a casa de queijos. É o vetor posição SB. O vetor posição, já deu para vocês perceberem, tem origem na origem do meu sistema de referência e extremidade exatamente no local onde eu desejo sinalizar. Aí, uma pergunta muito inteligente para nós agora. Quando esse dono da fazenda trafegou por essa estrada, ele andou em cima desse caminho aqui, ó. Pronto, isso representa a trajetória que ele descreveu nesse referencial. Porém, eu desejo agora sinalizar para vocês o conceito de vetor deslocamento, ou deslocamento vetorial, ou simplesmente deslocamento. Quando eu disser deslocamento, já é para a gente entender que é vetorial. Esse deslocamento é obtido de maneira sucinta, prática, apenas ligando do ponto de partida, que foi o ponto A, ao ponto de chegada, que foi o ponto B. Observem com atenção, do ponto A até o ponto B. Quem é, professor, esse vetor vermelho aqui, ó, que tem origem no ponto de partida e extremidade no ponto B, que é o ponto de chegada? Esse é o vetor deslocamento. Aí está ele, fundamental para nós. E dá para a gente montar agora uma equação que envolve os vetores bem tranquila e bem serena. Veja comigo, ó. Notem que o vetor SA e o vetor D estão seguidos de tal maneira que é a origem de um posicionada na extremidade do outro. Então eu estou fazendo uma adição de vetores. O vetor SA mais o vetor deslocamento
está me dando exatamente o vetor SB. Pelo método do polígono, a gente liga da origem do primeiro até a extremidade do último. E aqui você vai poder me dizer quem é o vetor deslocamento. Quando eu o isolar nessa equação, ele será o vetor posição SB menos o vetor posição SA. O vetor posição SB é a posição final e o vetor posição SA é a posição inicial. Portanto, vejam bem, quem é o vetor deslocamento? É o vetor posição final menos o vetor posição inicial. Com base nisso, é claro que esse fazendeiro, enquanto ele se moveu na estrada que está desenhada, gastou um tempo para isso. Com esse tempo previamente determinado, nós vamos poder também dizer como se faz para analisar a velocidade vetorial média. Ah, que legal, professor. Olha só, quem é o vetor velocidade média? Ora, nós temos que pegar apenas o vetor deslocamento, que acabamos de analisar, e dividir pelo tempo. Notem que o vetor deslocamento é obtido através dessa ligação. Se nós tivéssemos estudado o deslocamento escalar, nós teríamos que verificar todo o comprimento que a gente já havia zigue-zagueado aqui antes. Esse comprimento aqui todinho representaria o deslocamento escalar. Mas essa seta direta vermelha é o deslocamento vetorial. Aí está, portanto, o jeito adequado de nós apreciarmos a velocidade vetorial média. Agora, imaginem comigo uma trajetória qualquer como essa aqui, com curvas inclusive. Esse é o ponto inicial, que eu vou chamar de X, e esse é o ponto final, que eu vou chamar, por exemplo, de Y. Ao longo dessa trajetória, um determinado objeto, indo de X para Y, vai passar, por exemplo, por dois pontos quaisquer. Um deles, eu vou dizer que é esse aqui. Ótimo. Aqui está desenhado o meu objeto num determinado instante. Vejam só, bem aqui está ele, num determinado momento. Nesse momento, a gente vai poder caracterizar a velocidade dele para exatamente esse instante. Depois, oportunamente, o objeto vai passar aqui, meus caros. Vejam, ouçam, excelente. Ele vai passar por aqui também. Muito bem. Ora, vamos agora mesmo analisar um par de eixos fundamental para o nosso bom entendimento da matéria. Um dos eixos se chama eixo tangencial. Aprecie comigo. Vamos colar da matemática. O eixo tangencial é aquele que toca a trajetória num ponto apenas. Inclusive, eu vou até pontilhar esse eixo. Aqui está ele, ó. Veja bem, note como é fácil. E o outro, uma vez que você determinou o eixo tangencial, você precisa também agora determinar o eixo radial, centrípeto ou normal. Tudo a mesma coisa. Então, sempre perpendicular. Veja bem, formando um ângulo de 90 graus, está aqui o eixo centrípeto. Ele é perpendicular ao eixo tangencial. Vou sinalizar aqui, ó, T de tangencial e bem aqui, ó, CT, PT de centrípeto. Perfeito. Da mesma maneira, vamos agora a essa posição mais na frente. Vamos lá. Bem aqui nessa posição, nós teremos igualmente, veja, esse eixo aqui, tocando em um único ponto. Um único ponto. Aqui está ele, ó. Ah, então esse é o eixo tangencial para essa posição. E aqui, meus caros,
Bem aqui, perpendicular ao eixo tangencial, vejam, está o eixo centrípeto. Talvez você pergunte, Diego, quer dizer que em cada posição haverá o eixo tangencial e o eixo centrípeto? Exatamente. Para cada posição onde o nosso objeto se encontra, há o par de eixos padrão. Eu disse no início que nós estávamos indo de x para y. Então, só para ilustrar melhor, ó, vamos sinalizar, né, essa caracterização, mostrando que o nosso objeto está mesmo indo de x para y. Deixa eu propor aqui o ângulo de 90 graus entre os dois eixos. E aí, a gente agora vai ter plena condição de dizer quem é a velocidade de cada um desses instantes. Ouçam bem, na posição inicial, que foi essa que eu desenhei, esse vetor aqui, meus caros, vejam, esse vetor azul é o vetor V1. Quem é o vetor V1? Em cima do eixo tangencial, na posição em que ele estava a princípio na minha observação. Esse é o vetor V1. E no sentido do movimento. Notem, eu disse que eu estou indo de x para y. Então, no sentido do movimento, está ali o vetor V1. E agora, bem aqui, ó, nós vamos ter exatamente o vetor V2, seguindo exatamente o mesmo raciocínio. Aqui está ele, o vetor V2, no sentido do movimento, em cima do eixo tangencial. Então, observe, o eixo tangencial também se chama eixo da velocidade, eixo do movimento. Ele nos orienta quanto a essa interpretação. Ora, é lógico que da posição 1 até a posição 2 foi gasto um tempo. Se eu sei quanto é esse tempo e conheço os vetores V1 e V2, eu vou poder então analisar a aceleração vetorial média. Uau! Ela vai ser simplesmente a variação do vetor velocidade dividida pelo intervalo de tempo. Quem será então a variação do vetor velocidade? Será a velocidade final, que é V2, menos a velocidade inicial, que é V1. Tudo isso dividido pelo tempo. Notem que essa operação velocidade vetorial final menos a velocidade vetorial inicial representa uma diferença de vetores. Portanto, um processo que não é somente algébrico, que não envolve só subtrair números quaisquer. Você tem que observar a direção e o sentido de cada um deles. Excelente. Uma vez que nós aprendemos sobre velocidade vetorial média e também velocidade instantânea, e agora aceleração vetorial média, falta eu explicar sobre aceleração instantânea. A aceleração sempre vai ser composta de duas componentes e nós vamos mostrar agora. Vamos lá. Toda a aceleração é composta através da componente tangencial, que eu vou chamar de A com um índicezinho T, bem aqui, ó, tangencial. Vocês estão percebendo? Tangencial está associado ao eixo tangencial. A outra vai ser a componente centrípeta, obviamente associada ao eixo centrípeto. Qual é o papel da componente tangencial? Qual é o papel dela? Ela altera a rapidez, exatamente. E o que é a rapidez? É o módulo do vetor velocidade. Aqui está. A componente tangencial é responsável por tornar o nosso objeto mais veloz, mais rápido, ou então mais lento, mais devagar. Se o meu objeto se mantiver em movimento uniforme, ou seja, se ele preservar o valor de sua velocidade, se ele preservar a sua rapidez, logicamente, não haverá a componente tangencial. Ouça bem, o valor
da componente tangencial sempre foi e sempre será igual ao que nós chamamos de aceleração escalar. Aquela que nós analisamos sem o aspecto vetorial, nos preocupando apenas com as variações de valores da velocidade. Muito bem. Aceleração escalar. É exatamente isso aqui. Nos movimentos uniformes, que são aqueles que preservam a rapidez, o módulo da tangencial, da componente tangencial da aceleração, certamente vai ser nulo. Eu acabei de dizer que o papel da tangencial é mudar a rapidez. Se a rapidez não muda, ou seja, se o movimento é uniforme, não tem a componente tangencial. Agora vamos lá. Ela sempre, como o próprio nome já diz, sempre estará no eixo tangencial. Portanto, na mesma direção do vetor velocidade, ou aqui no meu exemplo que eu acabei de dar. Nosso movimento poderá ser acelerado ou então retardado, queridos estudantes. É isso, né? Acelerado ou retardado. Se eu precisasse explicar esses dois conceitos a uma criança de 5 anos, olha como é fácil. Acelerado é quando está ficando cada vez mais rápido. Todo mundo entende isso. Retardado é quando está freando, ficando cada vez mais lento. E uniforme, que nós acabamos de citar, é quando não altera a rapidez, nem fica mais veloz, nem fica mais lento. É quando mantém o valor da velocidade. Ótimo. Se o movimento for acelerado, a componente tangencial da aceleração e o vetor velocidade vão ter o mesmo sentido, pessoal. Eita, olha só que legal. O mesmo sentido. É exatamente isso. Se estivesse ficando cada vez mais veloz, em cima do vetor velocidade e no mesmo sentido dele, seria a componente tangencial da aceleração. Mas pode ser que esteja freando, ficando mais lento. Aí, a componente tangencial e o vetor velocidade estarão, meus caros estudantes, em sentidos, opostos. Seria exatamente isso. Então, se o meu objeto nessa posição estivesse freando, o vetor velocidade está apontando nesse sentido, mas o vetor componente tangencial da aceleração deveria apontar no sentido contrário. Vamos preparar a lousa e ver agora mesmo a componente centrípeta. Vamos lá? Beleza, galera? Então agora, veja comigo a componente centrípeta da aceleração. Qual é o papel dela? A que ela se propõe? Bem, ela altera a direção do vetor velocidade, portanto, do movimento. Ela vai ser responsável para que as curvas aconteçam, porque, obviamente, se a gente se mantiver numa linha reta, não há nenhuma mudança de direção. Nós vamos preservar a mesma direção. Logo, a componente centrípeta é dos movimentos curvilíneos. Sempre que o meu objeto precisar fazer uma curva, ele vai sim alterar o vetor velocidade, ainda que seja apenas a direção do vetor velocidade. Ok, então, nos movimentos, olha só, retilíneos, nós podemos dizer que a componente centrípeta da aceleração não existirá. Ela será, por exemplo, nula. Não haverá a componente centrípeta. Ela terá valor zero e, obviamente, ela não existirá. Será também um vetor nulo, perfeitamente. Bom, aí eu gostaria que você soubesse que há um jeito de nós calcularmos
a componente centrípeta, pelo menos o valor dela. E o seu valor é obtido assim. É o módulo do vetor velocidade daquele instante ao quadrado, dividido pelo raio da curva que está sendo feita naquele exato momento. O módulo do vetor velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Uma dica fundamental para nós. Eu falei, bem aqui nessa figura que está desenhada, a componente tangencial da aceleração sempre vai precisar estar no eixo tangencial. E a componente centrípeta sempre vai precisar estar no eixo centrípeto. E agora, perceba bem, ela aponta para o centro da curva que está acontecendo. Para o centro, para dentro da curva. Ei, pessoal, se fosse nessa posição, nós poderíamos garantir, há uma curva acontecendo, que essa seria a componente centrípeta, apontando para dentro da curva. Aqui estaria ela. E naquela posição ali, olha só, a curva que está acontecendo é essa, minha gente. Portanto, dentro da curva estaria aqui. O centro da curva seria em algum lugar por aqui. Portanto, bem aqui nós teríamos a componente centrípeta da aceleração. Uau, pessoal, que legal. Muito bem. E agora, nós já sabemos da componente tangencial e da componente centrípeta. Uma no eixo tangencial e a outra no eixo perpendicular a ela, que é o eixo centrípeto. Se formam 90 graus, obviamente, para calcular o valor da aceleração resultante, nós temos que usar o teorema de Pitágoras. Me acompanhe. Veja bem, ó. A aceleração resultante, ela será a soma da componente tangencial com a componente centrípeta. Essa equação, meus caros, está apenas somando dois vetores, como vocês estão vendo aqui agora. Agora, se eu desejar calcular o valor, como eu falei agorinha, elas são perpendiculares. Então, o valor da resultante ao quadrado vai ser o valor da tangencial ao quadrado mais o valor da centrípeta ao quadrado. Eis aqui as duas equações. Essa envolve os vetores e essa aqui envolve tão somente os valores. Existem 4 movimentos que são muito recorrentes, totalmente caíveis e frequentes, e a gente vai analisá-los agora numa linda tabela que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá? Ok, pessoal, como eu disse, aqui está a tabela, e eu gostaria que você percebesse na vertical os 4 movimentos que eu mencionei. MRU, que significa movimento retilíneo uniforme. MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. MCU, movimento circular uniforme. E MCUV, movimento circular uniformemente variado. Lembrando, quando eu digo uniforme, significa que se mantém o valor da velocidade, ou seja, a rapidez. E quando eu digo uniformemente variado, significa que este valor está mudando de uma maneira comportada e organizada, com uma aceleração escalar constante. Quando eu digo retilíneo, é o que o próprio nome diz, sempre na mesma direção, sempre na mesma linha reta. Quando eu digo circular, não é necessariamente uma circunferência, mas é uma curva. O nosso objeto está fazendo uma curva. Pode ser uma circunferência, pode ser uma elipse, uma hipérbole, uma curva qualquer. Perfeito. Vamos lá então? No movimento retilíneo e uniforme, ok. Por ele ser uniforme, não haverá a tangencial, ela será um vetor nulo. E por ele ser retilíneo, não haverá a centrípeta. A centrípeta vai ser nula. Ora, se eu nem tenho a tangencial e nem tenho a centrípeta,
obviamente que a resultante será nula. E agora, um asterisco para essa linha. Eis aqui o único movimento em física totalmente desprovido de aceleração. É um movimento, mas não tem qualquer aceleração. MRU, por isso um asterisco aqui. Vamos agora ao MRUV. Se é variado, precisa de uma tangencial. Ela é diferente de um vetor nulo. Sim, diferente, ela existe. Mas como é retilíneo, não teremos a centrípeta. Ela será um vetor nulo. Com isso, se eu não tenho a centrípeta, mas tenho a tangencial, a resultante será a própria tangencial no MRUV. Agora, no movimento circular uniforme, como é uniforme, não muda o valor da velocidade, não teremos a componente tangencial. Mas por ser circular, eu preciso da centrípeta. Ela vai ser diferente de um vetor nulo, perfeito. E aí, se eu não tenho a tangencial, mas tenho a centrípeta, a resultante vai ser a própria centrípeta. Beleza, perfeito. No último, que é circular uniformemente variado, por ele ser variado, precisa da tangencial. A tangencial é diferente de um vetor nulo. E por ele ser circular, precisa da centrípeta. A centrípeta também vai ser um vetor que tem que ser diferente de um vetor nulo. Tem que existir. E a resultante vai ser exatamente a soma da componente tangencial com a componente, olha só, centrípeta. Vamos recapitular isso aqui? Nós dissemos há pouco e eu volto a dizer. A componente tangencial estará no eixo tangencial e a componente centrípeta estará no eixo centrípeto. Ótimo! Uma importante observação é que formam entre si um ângulo de 90 graus. Cadê a resultante entre elas? Pelo teorema de Pitágoras e por um processo vetorial, bem aqui, meus caros, ó, nós teríamos a aceleração resultante, cujo valor seria calculado através do teorema de Pitágoras. Por favor, essa é uma tabela imprescindível e ela ajuda demais na compreensão dos movimentos. Quero convidar você agora para que a gente possa fechar esse momento com uma questão preciosa que foi do Enem. Vem comigo, vamos lá. Ok, pessoal, a nossa questão escolhida para exemplificarmos o que foi dito agora caiu no Enem, nos interessa demais. Olha só, o Brasil pode se transformar no primeiro país das Américas a entrar no seleto grupo das nações que dispõe de trens-bala. O Ministério dos Transportes prevê o lançamento do edital de licitação internacional para a construção da ferrovia de alta velocidade Rio-São Paulo. A viagem ligará os 403 quilômetros entre a Central do Brasil, no Rio, e a Estação da Luz, no centro da capital paulista, em 1 hora e 25 minutos. Devido à alta velocidade, um dos problemas a serem enfrentados na escolha do trajeto que será percorrido pelo trem é o dimensionamento das curvas, considerando-se que uma aceleração lateral confortável para os passageiros e segura para o trem seja de 0,1 g, em que g é a aceleração da gravidade, considerada igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e que a velocidade do trem se mantenha constante em todo o percurso, seria correto prever que as curvas existentes no trajeto deveriam ter raio de curvatura mínimo de aproximadamente qual? Vejamos, preste bem atenção. Olha só o que é que nós vamos fazer agora. Foi dito que ele manteria o valor da velocidade constante ao longo de todo o trajeto. Esse valor da velocidade
poderá ser determinado da seguinte maneira. Olha só, vamos calcular. São 403 quilômetros em 1 hora e 25 minutos. 403 quilômetros são 403 mil metros. 1 hora e 25 minutos são 85 minutos. Então nós teremos 85 vezes 60 segundos. Quando nós resolvermos essa conta, encontraremos algo muito perto de 80 metros por segundo. Veja, esse valor vai praticamente se manter constante. Aí, a única aceleração que nós teremos será a componente centrípeta. Seu valor é obtido da seguinte maneira: é o valor da velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ora, o valor da centrípeta é 0,1 g. Ele disse no enunciado, a única aceleração que nós teremos será a centrípeta. 0,1 vezes 10 é a centrípeta, que é a resultante. Isso vai ser o valor da velocidade ao quadrado. Vamos lá, o valor da velocidade é 80. 80 ao quadrado sobre o raio. Com isso, o raio vai valer 80 ao quadrado sobre 1. Portanto, o raio será de aproximadamente 6.400 metros. Quando você faz aí uma fina apuração das alternativas, você encontra como resposta correta a letra E de escola. Beleza, minha gente? Ótimos estudos para todos. Essa foi a nossa aula 5 de Física 4. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!